O consumo de álcool está presente na história da humanidade. Mas nos últimos tempos, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas tornou-se um sério problema de saúde. Portanto, iremos abordar a dependência química relacionada ao álcool, o alcoolismo, conhecendo suas principais consequências à saúde e à sociedade. Dependência química é uma síndrome que envolve diversas modificações naquela pessoa que faz uso de alguma substância que dá essa dependência. Inicialmente era chamada dependência psicológica e depois dependência física. A dependência química, então, é um conjunto de sintomas e sinais que deixam o indivíduo totalmente à mercê da droga que ele faz uso. Seja uma droga legal, como, por exemplo, álcool, tabaco, seja uma droga ilegal, como maconha, cocaína, anfetaminas, heroína e especialmente crack. A pessoa alcoólatra, em sua essência, não é aquele indivíduo que bebe em excesso, mas sim aquele que não consegue ficar sem ingerir bebida alcoólica. Caso não consuma, sofre com abstinência. O uso abusivo de álcool é definido como consumo de 4 ou mais doses de bebida alcoólica, se mulher, ou 5 ou mais doses, se homem, de bebida alcoólica em uma mesma ocasião nos últimos 30 dias. O alcoolismo é um problema mundial. Segundo dados da OMS, globalmente estima-se que 43% da população são bebedores atuais. Consumiram nos últimos 12 meses. A média de consumo per capita mundial foi de 6,4 litros de álcool puro. As bebidas destiladas correspondem ao tipo de bebida mais consumido no mundo, 44,8%, seguido da cerveja, 34,3%, e do vinho, 11,7%. O Brasil está entre os 4 países que mais consomem álcool no mundo. O Brasil é um dos 4 países no mundo que mais consome álcool, certo? E é engraçado que esse consumo de álcool é aproximadamente a média de aproximadamente uns 10 litros por pessoa na população brasileira. Obviamente, não são todos brasileiros que bebem. Então isso é importante para despedir um pouco a informação que todo mundo bebe um pouquinho no Brasil. Não é verdade. Metade da população não bebe, né? Você tem a outra metade que bebe pouco, efetivamente, e mais ou menos uns 20% que consome 80% de todo o álcool que é produzido no Brasil. O alcoolismo é considerado doença e um sério problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Estima-se que mais de 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool. É um problema de saúde pública porque uma pessoa que bebe demais, ele representa um risco para si, em termos de doenças que ele corre, do fígado, do coração, do cérebro. É um problema de saúde pública porque ele leva à violência na sociedade, então ele tem mais violência contra a mulher, contra os outros, por exemplo, tiros, etc. E é um problema de saúde pública porque as pessoas costumam dirigir ou usar maquinaria pesada sob efeito do álcool, sendo uma das principais causas de acidentes rodoviários, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O alcoolismo é uma doença presente em toda a sociedade, mas existem algumas pessoas que podem ser consideradas grupos de risco. Sem sombra de dúvida, existe grupo de risco em relação ao uso crônico de álcool ou ao alcoolismo, né? Existe um grupo de risco que hoje nós conseguimos identificar com maior clareza, que são as pessoas que têm parentes, especialmente pais ou mães, já com dependência do álcool. Essas pessoas, elas não vão ter na sua herança genética o alcoolismo, mas elas vão ter provavelmente mais enzimas que metabolizam o álcool com maior facilidade. Além do histórico familiar, algumas situações também podem ser consideradas fatores psicológicos de risco para o alcoolismo. Abuso infantil, problemas conjugais, problemas financeiros ou desemprego, baixo nível educacional. Também o alcoolismo pode estar relacionado com algumas comorbidades, como alguns transtornos de ansiedade e depressão. E um alerta:
Um grupo de risco que está merecendo cada vez mais atenção são os adolescentes, principalmente as meninas, que começam cada vez mais cedo a consumir álcool. As meninas fazem o primeiro quadro de embriaguez por volta dos 13 anos de idade, 14 anos de idade, mais cedo do que os meninos hoje em dia. Isso é muito preocupante do ponto de vista da saúde pública, né? Outro fator que contribui para o aumento do consumo e abuso do álcool é a oferta fácil de bebidas em nosso meio. Então, o principal fator de risco de beber no Brasil, de meu modo de ver, é uma cultura facilitadora do consumo de álcool. Outra forma de falar isso é que no Brasil você não tem controles sociais em relação ao álcool. Vamos esclarecer agora o que é a tolerância alcoólica, que varia de pessoa a pessoa. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque se todos têm a mesma tolerância. Primeiro, existe uma diferença de tolerância entre os sexos e idade. Então, vamos pegar um homem. Em geral, o homem aguenta uma quantidade de álcool que não leve ele a perder os sentidos. A mulher, em geral, é mais sensível. A mulher tolera 2/3 do que um homem tolera. Ou seja, se o homem consegue manter-se assim, bem firme com 3 doses de uísque, a mulher só aguenta 2, em geral. E a criança, adolescente com menos de 17 anos, 18 anos, 17, 18 anos, aguenta metade do que um homem consegue tomar, aguentar, etc. E atenção a uma explicação sobre se existe uma dose segura para se beber. Para o médico, não existe uma dose de álcool segura. Não existe uma dose de álcool segura. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Pode ser que tenha um indivíduo que consiga fazer uso moderado, uso ocasional de álcool, até todo dia, de forma bastante moderada. Isso não vai dar problemas. Mas, porém, nós temos pessoas que com uma dose de álcool já apresentam alterações importantes. O hábito de se beber moderadamente ou socialmente, como costumamos dizer, por vezes torna a pessoa tolerante à bebida, e esta é uma situação de risco. A tolerância ao álcool não significa que ele seja mais sensível ao efeito tóxico. Ele é só mais sensível ao efeito de sonolência por causa do álcool. Agora, a dose tóxica, quer dizer, ela que leva danos nos tecidos, depende da quantidade. E, portanto, isso é verdade. A pessoa que tem maior tolerância a não ficar sonolento no álcool, essa pessoa vai sofrer mais danos ao seu organismo, porque o fígado foi exposto a uma quantidade maior, o cérebro foi exposto a uma quantidade maior. Agora vamos ver as causas do alcoolismo. Bom, o alcoolismo são múltiplas causas, né? Você tem desde uma causa genética, né? Então, sei lá, você tem famílias onde gerações e gerações as pessoas bebem muito, né? Tem esse componente genético, biológico, mas tem o componente familiar, né? Que é um pouco diferente do componente genético, né? Porque se você viu seu pai, seu avô, seus tios, todos beberem, você participou de uma cultura familiar do álcool, você vai achar que o álcool é um meio de vida social e que vai tender a minimizar o dano biológico do álcool, né? Então, você tem desde essas causas familiares próximas e biológicas, né? Mas você tem as principais causas são as causas sociais, né? Essa é a facilitação do mercado do álcool. Por exemplo, no Brasil, o álcool é muito barato. O álcool age em todo o organismo e é responsável por mais de 200 doenças e lesões, dentre elas câncer, úlcera, doenças cardíacas, danos cerebrais, distúrbios mentais, doenças não transmissíveis graves, entre outras. O álcool é a única substância química que nós conhecemos, eu vou repetir, é a única substância química que nós conhecemos que afeta de forma negativa ou deletéria, ou agrava, ou piora todas, repito, todas as células do corpo. Não tem nenhum veneno, por mais poderoso que seja, que afeta todas as células e todos os sistemas do corpo. Então, essa é a característica do álcool.
Além das doenças que o álcool causa, ele também é responsável por danos a outras pessoas, como os acidentes de trânsito. Segundo a OMS, 15% das mortes mundiais decorrentes de acidentes de trânsito estão relacionadas ao álcool. No Brasil, estima-se que 18% dos acidentes de trânsito entre homens foram causados pelo uso de bebidas alcoólicas e destes, 5,2% por mulheres. Por esse motivo, a legislação tem se tornado mais rigorosa e específica. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os crimes de trânsito, conferindo um tratamento diferenciado para aqueles praticados sob a influência do álcool, com penas mais severas, de uma forma mais específica, né? Então, um acidente de trânsito que ocorra um evento morte, se o motorista estiver embriagado, a pena é de 5 a 8 anos de prisão, além da pena de multa e suspensão do direito de habilitação. Se ocorrer uma lesão, um ferimento grave, por exemplo, uma fratura de um braço ou amputação de um membro, também é crime com punição de até 5 anos de prisão. Mas ainda que não ocorra acidente algum, que não haja vítima, o só fato de conduzir veículo sob a influência de álcool também é crime na nossa legislação, com pena de prisão, de multa e suspensão do direito de habilitação também. A embriaguez também causa danos e outros aspectos na vida do cidadão. Não só os crimes relacionados à embriaguez no volante são graves e preocupantes, a embriaguez também reflete em outros aspectos na vida do cidadão. No âmbito familiar, por exemplo, a embriaguez está associada a alguns casos de violência doméstica e até em discussões sobre guarda de filhos, quando compromete o dever de cuidado. No âmbito da relação de trabalho, também, a lei trabalhista autoriza a demissão por justa causa em caso de embriaguez habitual em serviço. Então é importante que o cidadão tenha consciência das consequências jurídicas relacionadas ao álcool. Uma outra situação que ocorre no alcoolismo e embriaguez são os blackouts. Vamos entender o que são. Mas são apagões. A pessoa bebe, ou não comeu, ou bebe... tomou 5 vodkas, ou 5 pingas, sei lá. Uma vez ela tem um pico de consumo de álcool, de repente ela parece que está normal, mas ela não está lembrando o que ela está fazendo, no dia seguinte não vai lembrar o que fez. Isso que chamam apagões. Esses apagões é como se fossem curtos-circuitos cerebrais que o álcool produz, em alguma região no cérebro. Agora vamos conhecer a evolução dos efeitos imediatos do álcool. Fases da bebida. Sintomas. Primeira, é a fase suportável pelo organismo. Euforia, sensação de liberdade, extroversão, leve falta de coordenação motora e reflexos mais lentos. Segunda, é o início da embriaguez. Sonolência, lentidão, falta de coordenação motora mais acentuada, reflexos ainda mais lentos, oscilações de humor, fala arrastada. Terceira, a intoxicação começa a se manifestar. Mal-estar, náuseas, vômitos e dor de cabeça, perda de compreensão, comprometimento motor grave, possível perda de consciência e apagões de memória. Quarta, intoxicação temporária, grave depressão do sistema nervoso central, inconsciência, comprometimento da função da bexiga, alteração da frequência cardíaca. Quinta, aqui a concentração de álcool no sangue é maior que 0,5%. Inconsciência, risco de morte. O diagnóstico do alcoolismo é clínico, ou seja, através de uma consulta com um médico. Em psiquiatria, o diagnóstico psiquiátrico, de uma maneira geral, e o diagnóstico de dependência, quer seja do álcool ou de outras drogas, ele tem muito a ver da análise do comportamento. Às vezes, também o médico necessita de informações dos familiares que podem contribuir para o diagnóstico do alcoolismo. O que o paciente fala e, especialmente, também o que os familiares falam, Porque às vezes você não consegue fazer um diagnóstico só falando com uma pessoa, você precisa ter outras pessoas que tenham uma janela de observação maior. Porque às vezes você sentar na frente de uma pessoa por 45 minutos, 1 hora,
a pessoa pode passar uma visão rósea de si mesma, e quando, na realidade, quem convive, né, e tem uma janela de observação maior, vai contar outra história. Uma das características mais importantes do alcoolismo é a negação de sua existência por parte do usuário. Então, essa negação, com essa certa arrogância, que fala que para de beber quando quiser, acabam dando um quadro de difícil abordagem inicial. É o médico ou o familiar que precisa falar com essa pessoa e falar: peço desculpas, mas o senhor tem um diagnóstico de independência do álcool, o senhor precisa de um tratamento em relação a isso. Sabendo que vai ser difícil e sabendo que a negação faz parte do quadro clínico. Vale ressaltar alguns sinais e sintomas do alcoolismo que sirvam de alerta para a procura de ajuda especializada. Compulsão, uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber. Dificuldade de controlar o consumo, não conseguir parar de beber depois de ter começado. Sintomas de abstinência física, como náusea, suor, tremores e ansiedade quando se para de beber. Tolerância, necessidade de doses maiores de álcool para atingir o mesmo efeito obtido com doses anteriormente inferiores ou efeito cada vez menor com uma mesma dose da substância. Comportamento, ter mais brigas com os familiares ou amigos. Um outro sinal do alcoolismo é a síndrome de abstinência, que é quando a pessoa interrompe o consumo de álcool e pode causar tremores nos lábios e extremidades, mãos e pés, náuseas e vômitos, suor excessivo, convulsões, ansiedade, distúrbios de percepção, irritação, podendo evoluir para convulsões e estados de confusão mental, com falta de orientação no tempo e no espaço e alucinações. Não existe cura para o alcoolismo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mas sim controle. O alcoolismo não tem cura. O que o alcoolismo tem é o seguinte: quem tem dependência do álcool vai parar de beber e vai viver muitíssimo bem a vida toda dele ou dela. E vai estar vivendo bem, alegre, feliz, vida sexual, vida com os amigos, com os filhos, ganha dinheiro, se diverte, dá risada, mas não pode ter o álcool. Então ele vai ter uma qualidade de vida excepcional, boa, melhor, ou vai viver como todo mundo vive, com as mesmas angústias, as mesmas dificuldades que as outras pessoas têm, mas sem ter o álcool mais, né? O tratamento do alcoolismo é individual e depende da avaliação de cada paciente. As principais abordagens no tratamento do alcoolismo são: farmacológico, medicamentos que ajudam na desintoxicação e na diminuição da compulsão de voltar a beber. Psicológico. O tratamento psicológico auxilia na conscientização dos efeitos nocivos do álcool e na compreensão de sentimentos e comportamentos associados à manutenção da dependência, assim como nos transtornos associados. Terapias. Tratamentos com grupos de mútua ajuda que contribuem para a troca de experiências e o enfrentamento da doença. Faz parte também do tratamento do alcoolismo lidar com as recaídas. A recaída, ela faz parte da doença, né? Não da recuperação em si, né? E a recaída, ela é um problema porque ela acontece porque o alcoólico muitas vezes adquire um excesso de confiança. É um problema, é incurável. Queira que um dia, né, ache-se uma solução permanente, mas não é, né? E a recaída, ela é um problema muito grande para a família do alcoólico. Por quê? Porque quando vai desenvolvendo alcoolismo, vai se bebendo, aumentando a quantidade, né? Geralmente começa normal, como todas as outras pessoas, né? E vai piorando a situação, vai aumentando o volume e vai causando uma avalanche de catástrofes na vida do alcoólico. Quando para, dependente do tempo que fica, muitas vezes, quando tem a recaída, em pouco tempo, o alcoólico volta ao mesmo patamar que estava quando ele parou, né? Porque o descontrole é muito maior. A recaída faz parte do quadro clínico do indivíduo. A recaída aparece quando o indivíduo promete que vai ficar sem beber, quer ficar sem beber e, diante de uma situação X, Y ou Z, ele não consegue ficar. Ele volta a beber
inicialmente com a ideia de que ele consegue beber de forma moderada, ele bebe pouco, ele quer demonstrar para todo mundo, mas sobretudo para ele mesmo, que ele consegue beber de forma ocasional, de forma moderada. Isso leva mais ou menos algumas horas. Ele volta a beber a mesma quantidade de álcool rapidamente que ele bebia antes, provocando então um quadro de recaída, o quadro de dependência do álcool outra vez, né? No tratamento do alcoolismo, a família e os amigos cumprem um papel importante. A recuperação é mais suave, né, quando você tem apoio social. O apoio social pode ser família, né? Esse é o melhor, que a família, os filhos possam ajudar a pessoa a não beber mais. Às vezes, a família, preocupada com a saúde de seu familiar que sofre com alcoolismo, deve buscar serviços e profissionais que irão ajudar o dependente químico. Quando o abuso da bebida está colocando em risco não somente a vida do alcoólatra, mas a vida de toda a família, é preciso procurar um tratamento involuntário, especializado na dependência do alcoolismo, para evitar danos maiores e muitas vezes irreversíveis. A decisão de internar o dependente de drogas ou álcool para realizar um tratamento contra sua vontade é amparada pela Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que defende o direito dos familiares e responsáveis buscarem um tratamento de recuperação especializado para salvar a vida do dependente. O alcoolismo é um sério problema de saúde. Se você estiver precisando de ajuda ou quiser saber mais sobre o tema, anote algumas dicas. Alcoólicos Anônimos, site aa.org.br. Associação Brasileira de Psiquiatria, site abp.org.br. HC, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. EPM, Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, site hospitalsaopaulo.org.br. Ministério da Saúde, site portalms.saude.gov.br. O consumo abusivo de álcool está presente em nosso país e é aceito pela sociedade desde cedo. Mas em alguns países, a idade mínima para se consumir o álcool é de 21 anos. Então, em vários outros países também tem essa lei dos 21 anos. Eu seria mais conservador assim, eu acho que o cérebro do jovem, ele vai se formando até os 25 anos, né? Então, assim, aquilo que for possível para a gente fazer para que até os 25 anos não tenha interferência externa de álcool ou qualquer outra substância, eu acho que do ponto de vista de saúde pública está melhor. Quanto mais tarde a pessoa experimentar, menor a chance dela se transformar um dependente do álcool, por exemplo. A prevenção do alcoolismo deve fazer parte do dia a dia das comunidades e a educação deve começar em casa. Para evitar o álcool ou qualquer outro vício, é importante a educação, é importante a informação. Isso tem que começar o mais cedo possível. Como eu disse, quanto mais jovem inicia a vida com álcool, mais rapidamente e mais provável e mais intenso será a dependência. Então, mais rápido, mais intenso e mais lesões causadas pelo uso precoce de álcool. Então, é importante que seja levado a sério essa proibição de vender bebida, ou fornecer, não só vender, mas fornecer bebida alcoólica para jovens. E a grande responsável para isso são os pais. Muitos pais acham que dar um pouquinho de álcool não tem problema. Lê do engano. É que com pequenas quantidades que começa a tolerância ao álcool. Nossa, na verdade a vida parece que começa após o alcoolismo. Antes disso não havia uma vida. Eu não tenho problema nenhum em fazer nada que as outras pessoas fazem, exceto beber. Então a vida é possível de se viver feliz, se divertir, sair, porque você pode ter a impressão de que a maioria das pessoas bebe, mas você está enganado. A maioria das pessoas não bebem e essas pessoas se divertem e são felizes. E o alcoólico também pode ser feliz dessa mesma forma e até mais, porque ele pode, além de viver uma vida plena, ser exemplo para outros que estão tentando seguir o mesmo caminho de parar de beber.
Como vimos, o consumo de álcool em excesso está, infelizmente, aumentando e causando vários prejuízos à saúde e à sociedade. Saber reconhecer esse problema é o primeiro passo para a solução. Por isso, se você tem problema com álcool, alguém da sua família ou algum amigo, procure ajuda e seja feliz. A saúde agradece.